continuar prestando serviço aqui no Manhã Bandeirantes, porque a partir de hoje os bancos precisam seguir novas regras do Pix para rastrear a ação de golpistas e facilitar a devolução do dinheiro às vítimas de qualquer tipo de fraude ou golpe. É um mecanismo especial de devolução que já existe e é uma criação lá de 2021, mas agora acabou o prazo para adaptação da atualização desse mecanismo. A coisa vai ficar bem melhor e para a gente entender o que muda, está conosco o diretor executivo da Associação Brasileira de Banking as a Service, Rogério Wolff. Tudo bem com o senhor? Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Bom dia, tudo bom? Prazer falar com vocês aí. Bom dia. Bom, essa atualização para o mecanismo especial de devolução 2.0, na prática muda o quê? Bom, como é que a gente pode trazer? Isso daí é uma grande melhoria dentro dos bastidores, né? Por trás de tudo que está acontecendo para o usuário. A gente pode ter uma visão inicial que você antes tinha uma câmera de vigilância, você conseguia ver uma movimentação daquela fraude, o que aconteceu, e daí quando você reclamava na sua instituição daquela fraude, daquele golpe, a instituição tinha uma visibilidade única. Agora o sistema ela tem várias câmeras espalhadas, então conforme aquele dinheiro se move de uma instituição financeira para outra, de uma conta para outra, essa rastreabilidade vai seguindo. Então uma analogia aí é um pouco isso, né? Você tinha uma câmera na frente da sua loja para ver o que estava acontecendo, agora você tem acesso aí às câmeras do bairro todo para poder ver por onde aquele criminoso acabou se movimentando, e com isso fica mais fácil a recuperação do recurso e até mesmo para a polícia identificar aí quem cometeu o crime, o que aconteceu aí no caso do golpe. Na prática, para as pessoas que usam o Pix, significa o quê? Na prática, a pessoa que hoje for vítima, né, de um golpe no Pix, de uma operação fraudulenta, ela tem no aplicativo da instituição bancária dela, instituição financeira, onde ela tem a conta, um botão onde ela vai poder fazer essa queixa. Então, se ela for vítima de um golpe, tiver qualquer característica suspeita, fez uma compra no e-commerce e daí era fraude, né? Era indevido, ela vai poder acionar esse botão, a instituição financeira dela vai já ficar ciente disso e poder fazer essa rastreabilidade, recuperar o recurso financeiro. Em muitos casos de golpe antes do Pix, né, a gente tinha pouco esse retorno porque o dinheiro andava numa velocidade instantânea. Agora, com isso, a gente tem uma rastreabilidade maior, conseguindo recuperar boa parte aí desses golpes. Isso começa hoje, né, numa implantação aí do ecossistema, e daí o usuário ele vai perceber isso daí ao longo dos próximos dias, ao longo dos próximos meses, caso ele seja vítima aí de fraudes, golpes. Dá para dizer, então, que agora o Pix é 100% rastreável? O que a gente tem nisso, né? Quando é que vai ter essa rastreabilidade? Quando é que vai ter isso daí? Quando tiver algum usuário, né, enfim, que for vítima de golpes e tudo mais, acionar isso para o banco dele. O que eu trago aí é que é uma melhoria no sistema, a gente vai estar sempre em evolução, né? Então, futuramente, a gente vai ter outras melhorias que a gente tem que trazer. Recentemente, o Banco Central ele criou uma outra coisa, que é o BC Protege Mais, onde o usuário consegue bloquear que abram contas em nome dele caso ele não autorize. Então, isso daí ele faz pelo site do Banco Central e daí evita, por exemplo, é outro caso, né? Vazaram meus dados na internet e podem abrir uma conta fraudulenta justamente para aplicarem golpes. Hoje, com o BC+, você já tem como proteger. Agora, com o MED 2.0, é uma camada a mais de proteção para ter a rastreabilidade caso você se envolva, né? Caso você seja vítima aí de um golpe. Então, melhorias a gente sempre vai ter aí dentro dessa evolução de segurança, do ecossistema. É mais uma camada de proteção para usuários, para empresas poderem usar o Pix.
O MED, né, Mecanismo Especial de Devolução, dessa forma que funcionava até então, com a possibilidade de rastreio por parte do banco de só a primeira transferência, o que o senhor chamou de uma câmera analisando uma suposta fraude, segundo as próprias instituições financeiras, de 2021 para cá, conseguia mesmo devolver 10% mais ou menos dos valores que eram contestados. É muito baixo, né? Essa porcentagem deve chegar a quanto agora com essa atualização? Era isso. A pesquisa, a estimativa que a gente tinha do Banco Central é um pouco menos de 10%. E daí, a expectativa agora com isso, daí como eu coloquei, né? A gente tem o rastreio de como aquele dinheiro se movimentou por outras instituições financeiras. Então, 2, 3, 10 câmeras aí no bairro, sabendo para onde está indo aquilo. Isso tende a duas maneiras, né? Aumentar aí o número de recuperação do dinheiro recuperado em casos, e um grande pilar é desincentivar que os criminosos cometam esse tipo de golpe. Então, o objetivo primário aí é muito mais que golpes, né, que diminuam o número de golpes e também que recupere aí em caso de ter essa falha. Bom, vamos à parte que interessa e muito ao nosso ouvinte. Se sofrer um golpe, percebeu que mandou um Pix para um golpista e que não deveria ter mandado, vai estar disponível no aplicativo do banco um botão. O que vai estar escrito nesse botão, como que faz para encontrar? E aí, a partir desse momento em que o cliente do banco aperta o botão, qual o prazo, quais as etapas para que esse dinheiro seja devolvido? Legal. Só um pouquinho antes de trazer, é sempre importante isso, né? Então, normalmente, como essa vítima cai num golpe, né? Recebendo uma promoção, de repente, num programa de mensagem, ou uma pessoa se passando por outra, falando que trocou o número e tudo mais. Então, o primeiro alerta é evitar que se caia nisso, assim, aproveitar esse momento para trazer essa educação para as pessoas, né? Então, apareceu lá a foto do filho, apareceu uma foto de um colega falando que mudou de número, pedindo recurso financeiro, evite, tenta validar, liga para ele, fala por voz. E, apesar de ter avanços aí em golpe nesse sentido, é sempre importante validar, criar aí processo. Aconteceu, né? Então, infelizmente, caiu aí vítima de um golpe. Na área Pix da instituição financeira dela, dentro do aplicativo ou dentro do Internet Banking, vai ter um botão lá para ela acionar o mecanismo de devolução especial. Clicando naquilo, informando lá o que foi, justificando, a pessoa vai ter que escrever o motivo, aquilo vai ser imediatamente acionado para a instituição financeira dela, vai para o Banco Central e, com isso, vai começar a acionar todo o rastreio. Então, a instituição origem, né, informa para o Banco Central e para destino. A destino já vai ver as movimentações daquela segunda conta, informar a terceira, informar a quarta. E com isso, se tem saldo, se tem recurso nessas contas, elas começam a ter um bloqueio cautelar, preventivo, para identificar se foi uma denúncia indevida, qualquer coisa assim. Muito importante o usuário não usar isso para uma desavença comercial. Se você fez uma compra, não é uma fraude, mas você está insatisfeito, etc., é outro processo, né? Enfim, esse mecanismo especial de devolução é para casos de fraudes, golpes, enfim, dentro desses critérios aí, né? E daí é isso que vai acontecer, né? As instituições, elas vão sendo informadas em cadeia e, tendo recursos nessas contas, existe um bloqueio cautelar, justamente para daí, identificando boletim de ocorrência, polícia, investigação, poder voltar o recurso para a pessoa de origem, vítima aí desse golpe. O senhor concorda com a possibilidade e a necessidade de que esse próximo passo seja não só o bloqueio das contas, mas também a suspensão de dos CPFs que estão associados a essas contas, que, ao que tudo indica, são ligadas a criminosos? Isso, é um conjunto aí de fatores, né? Então, eu cheguei a citar que hoje você já consegue, como usuário, detentor de um CPF ou de um CNPJ, bloquear aberturas de contas no Banco Central. Então, explicar aqui brevemente como funciona isso.
É o BC Protege Mais. Você vai no site do Banco Central, se autentica lá com o GovBR e consegue bloquear. Fala assim, não quero que abram contas no meu nome. Com isso, a chance de um golpista usar o seu CPF, usar tudo mais, para abertura desse tipo de conta, reduz, diminui. E daí, assim, com isso, menos contas abertas indevidamente. CPFs, CNPJs aí de empresas que fecharam, pessoas falecidas e etc., as instituições elas já monitoram isso constantemente, também para fechar essas contas, para tirar essas empresas do ecossistema, justamente porque algumas empresas fechadas, algumas pessoas, os golpistas, né, usam desses documentos para abrir contas falsas em algumas instituições e daí aplicar esses golpes e tudo mais. Então, parte disso daí são golpes já na abertura de conta, são melhorias de processos e procedimentos aí nisso daí. E sim, esse CPF, depois com investigação policial, se descobre que a pessoa fazia parte disso, ela vai responder criminalmente por esse golpe, por esse processo. O que a gente tem hoje, né, só quis ilustrar, é que algumas pessoas são envolvidas aí com o CPF dela em golpes, e elas nem sabiam que elas eram detentoras de contas naquelas instituições. Eu queria agradecer a participação de Rogério Melfi, diretor executivo da Associação Brasileira de Banking as a Service, aqui conosco no Manhã Bandeirantes. Um abraço para o senhor. Um abraço, bom dia. Bom dia.